Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje vou conversar com a terceira série sobre o capítulo 8 de Química 1. Show? Esse capítulo ele é baseado no nosso capítulo anterior. Vai ser o capítulo da segunda parte de distribuição eletrônica. Ele vai ensinar a gente a distribuir os elétrons de íons, beleza? Distribuição eletrônica de íons. E galera, a distribuição eletrônica de íons ela é bem fácil. Só preciso que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, para distribuir os elétrons de um íon, você primeiro vai ter que distribuir os elétrons do átomo neutro, beleza? A primeira coisa que você vai fazer vai ser distribuir os elétrons do átomo neutro. E a segunda coisa vai ser o seguinte: qual é o tipo de íon que você está distribuindo os elétrons? Que você quer distribuir os elétrons, melhor, é um cátion ou é um ânion? Se é um cátion, quantos elétrons ele perdeu? Se é um ânion, quantos elétrons ele recebeu? São essas perguntas que você tem que fazer, perfeito? E aí, depois disso, a gente vai ver como é que funciona na prática, beleza? Então, a primeira parte aqui vai tratar sobre a distribuição de elétrons de cátions, show? E aí, vou colocar aqui, só para ficar mais claro para a gente, exemplo, vou colocar aqui, tem outra cor, vou colocar nem pelo aqui, ó. Exemplo. Quero que você faça a distribuição eletrônica do ferro 2+. Show? Do ferro de carga 2+. Beleza? Eu quero que o que a gente vai fazer. A gente vai aprender como é que funciona. Então, o primeiro passo, que nem eu falei, é distribuir os elétrons do átomo neutro. Então, você vai lá na tabela periódica, vai ver quantos elétrons o ferro tem quando ele está neutro. Isso está escrito bem aqui, ó. O ferro ele tem 26 elétrons, está vendo ali o 26? Então o ferro, quando ele está neutro, ele tem 26 elétrons. E aí você vai começar a distribuir os elétrons, que nem você aprendeu no capítulo passado, no diagrama de Linus Pauling. Então você vai começar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, que nem está escrito bem aqui. Você só vai seguir o diagrama de Linus Pauling, beleza? Então você tem aqui a distribuição eletrônica do ferro neutro. Só que a gente não quer saber a distribuição eletrônica do ferro neutro. A gente quer a do ferro 2+. Ferro 2+, ele tem carga o quê? Positiva, né? Não é 2+, ou então +2. Tem carga positiva. Se ele tem carga positiva, eu estou falando de um cátion, perfeito? Estou falando de um cátion. E o cátion, ele perde elétrons, perfeito? Um cátion perde elétrons. No caso do ferro 2+, quantos elétrons ele perdeu? A carga não é 2, não é 2? Então ele perdeu 2 elétrons. Qual é o próximo passo agora para saber a distribuição do ferro 2+? Você vai ter que pegar a distribuição eletrônica do ferro neutro e tirar dela 2 elétrons. Mas como que você vai tirar? Vai tirar de qualquer jeito? Não, tem uma regra. Você sempre vai tirar os elétrons da camada de valência. Show? Sempre da camada de valência. Qual é a camada de valência do ferro nesse caso? Vamos identificar. A gente tem aqui a camada 1, né? Tem a camada 1, ok. A gente tem aqui a camada 2, né? A gente tem aqui a camada 3, com 3s2, 3p6, 3d6. E a gente tem aqui, por fim, a camada 4. Camada 4s2. Então, qual é a camada de valência? É a camada com o número da frente mais alto. É a camada com o número quântico principal, o número do nível mais alto, que nesse caso é a 4s2. Então, essa aqui é a nossa camada de valência. Camada de valência. Beleza? Essa aqui é a nossa camada de valência. Show! Agora que eu sei qual é a camada de valência, eu vou ter que tirar os elétrons dela. No caso, a camada de valência do ferro tem quantos elétrons nesse caso? 2 elétrons, né? Porque é o 4s2. Esse 2 em cima é de 2 elétrons. Então, quando eu tiro os 2 elétrons dessa camada, quando eu tiro os 2 elétrons dela, fica 4s0. Ou seja, é como se a minha camada ela não existisse mais. Portanto, eu vou simplesmente apagar o 4s2 de distribuição.
Então, a distribuição eletrônica do ferro mais 2 é essa aqui, ó. É essa aqui. É essa aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Show? Por que 3d6? Porque fica assim. Se você reparar, a distribuição eletrônica do ferro neutro para o ferro 2+, é simplesmente a mesma, sendo que eu tirei os elétrons da camada de valência do ferro para ficar 2+. Beleza? E se eu quisesse saber a do ferro mais 3? Se eu quisesse saber a do ferro mais 3. Então, vou colocar aqui, ó, um outro exemplo. Aqui, ó, exemplo 2 igual o ferro 3+. Como que vai ficar do ferro 3+? De novo, a mesma coisa. Eu vou fazer a distribuição eletrônica do ferro neutro, que a gente já tem ela bem aqui, né? A gente tem a distribuição eletrônica do ferro neutro bem aqui. Só que ao invés agora de tirar 2 elétrons, eu vou tirar 3. Mas repara numa coisa, se eu tirar 3 elétrons da camada de valência, não tem como. Porque a gente viu que a camada de valência do ferro, ela só tem aqui, ó, a camada de valência do ferro, ela só tem aqui 2 elétrons. A camada de valência do ferro neutro só tem 2 elétrons. Como que eu vou fazer, então? Eu vou tirar os 2 elétrons da camada de valência dele, e aí, desse jeito, a camada de valência dele some. A gente já viu isso. Só que ainda falta eu tirar um elétron. O que eu vou fazer? Eu vou tirar do subnível mais energético da camada anterior. Qual é a camada anterior? É a camada 3. Dos 3 subníveis da camada 3, qual é o mais energético? A gente tem aqui o 3s2, 3p6, circular aqui em azul. A gente tem aqui o 3s2, 3p6 e o 3d6. Qual deles está mais à direita na distribuição? É o 3d6. Se você olhar aqui, ó, o 3d6, ele tem, aqui, ó, é o 3d6, 3d6 igual a 6 elétrons. Ele tem ali 6 elétrons. Falta eu tirar ainda 1, né? Então, eu vou fazer isso. 6 elétrons menos 1, vão sobrar 5 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do ferro mais 3, distribuição eletrônica do ferro mais 3 vai ser 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e ao invés de 3d6, como eu tirei um elétron dele, que nem a gente viu aqui, ó, como eu tirei um elétron dele, que nem a gente viu aqui, vai ficar o seguinte, vai ficar 3d5. Perfeito? Essa é a distribuição eletrônica do ferro mais 3. Então, galera, para distribuir os elétrons de cátions é bem simples, não é? Eu só vou fazer a distribuição do átomo neutro, vou identificar a camada de valência e vou tirar a quantidade de elétrons necessária para formar o meu cátion. Ah, professor, então é simples, mais fácil ainda. Ao invés de fazer 26 elétrons do ferro, eu vou fazer, na verdade, 24 para fazer do ferro 2+, por exemplo. Porque aí eu já tirei 2 elétrons. Funciona? Não, não funciona. Porque aí, se você fizer desse jeito, você vai encontrar o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Se você fizer com 24 elétrons, você vai encontrar dessa maneira. E a gente está vendo que está errado, porque a correta é essa daqui de cima. Essa aqui é a correta. Beleza? Não a que a gente fez agora, fazendo os 24 elétrons. Então, você sempre vai ter que seguir esse passo a passo. Primeiro, fazer do átomo neutro, depois identificar a camada de valência e retirar os elétrons necessários. Tá bom? Passando agora para os ânions, a coisa não é muito diferente. Eu vou fazer a distribuição do átomo neutro, mas ao invés de tirar da camada de valência, eu vou adicionar a camada de valência. Então, preste atenção. Imagina que você quer fazer, exemplo, a distribuição eletrônica do S2-. Imagina que você quer fazer a distribuição eletrônica do S2-, que nada mais é do que o enxofre
com carga 2 menos. Como que você vai fazer? Primeira coisa, primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro. Está bem aqui. Essa aqui é a distribuição eletrônica do enxofre neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. E agora você vai adicionar os elétrons na camada de valência. Qual é a camada de valência do enxofre? Vamos identificar. Tem a camada 1, tem a camada 2 e tem aqui no final a camada 3. Tá vendo? Tem aqui a camada 3. Qual é a camada de valência? É a última camada que a gente falou, é a camada 3. Até aí, beleza. Bem fácil. Agora eu vou adicionar 2 elétrons nela. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu tenho 2 subníveis na camada 3. Tem o subnível 3S e o subnível 3P. Aqui, a camada de valência. Tem o subnível 3S e tem o subnível 3P. Né? Se você reparar, lembra quantos elétrons cabem no subnível 2S? Cabem 2. E quantos elétrons você tem aqui no subnível 3S do enxofre? Você tem ali, ó, 2 elétrons já. Isso quer dizer que o subnível 3S já está com o máximo de elétrons que cabe nele, que são os 2. Então eu não posso colocar mais nada ali dentro. Vamos olhar para o outro subnível. Aqui eu tenho o 3P4. Lembra que nos subníveis P's cabem 6 elétrons, mas a gente tem o quê? 4. Então ainda cabem elétrons ali. Cabem quantos? Cabem 2. Dessa maneira, eu vou pegar o subnível 3P4 e vou adicionar a ele quantos elétrons? Qual é a carga do enxofre? A carga do enxofre aqui está 2 menos. Isso quer dizer que ele recebeu 2 elétrons. Então eu vou adicionar a ele ali 2 elétrons. Vai ficar como, então? Vamos refazer a distribuição agora do enxofre S2-, do enxofre com 2 cargas negativas. Já tem ali, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Antes era 3p4, do enxofre neutro era 3p4. Aqui, ó, do enxofre neutro era 3p4. Mas agora, como eu vou adicionar mais 2 elétrons, 4 mais 2 vai ficar 3p6. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do enxofre 2-. Ah, professor, e se eu tivesse que adicionar mais 3 ao invés de mais 2 elétrons? Como que ia ficar? Bom, a gente viu aqui que no subnível P só cabem mais 2. O que faltar entrar, o elétron que faltar entrar, você vai olhar no diagrama de Linus-Pauling e vai adicionar no próximo subnível, no que vem depois, nesse caso do 3P. Que nesse caso aqui seria o 4S1, né? Aí adicionaria 3. Mas como está colocando só 2 e cabe no P, fica bem tranquilo assim. Beleza, galera? Tem mais um tópicozinho nesse capítulo, que ele é bem simples, que é uma forma que a gente tem de simplificar a distribuição eletrônica, que é o que a gente chama de cerne de gás nobre. O que acontece? Imagina que você tem aqui a distribuição eletrônica do sódio, beleza? Essa aqui é a distribuição eletrônica do sódio. É a distribuição eletrônica do sódio. Como que a gente pode simplificar essa distribuição eletrônica? A gente vai utilizar para isso os gases nobres. Se você reparar aqui, ó, dentro da distribuição eletrônica do sódio, a gente tem aqui a distribuição eletrônica do neônio, beleza? Que é um gás nobre. A distribuição eletrônica do neônio tem 10 elétrons. É a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição eletrônica do neônio. E repara que é exatamente isso que está bem ali. É exatamente isso que está bem aqui, tá vendo? Ó? Fiz uma seta meio capenga ali, né? Tem uma outra forma de fazer uma seta aqui. Aqui, ó. Repara que é exatamente isso que está aqui. Tá vendo? Então, é como se dentro da distribuição eletrônica dos elementos químicos eu tivesse uma distribuição eletrônica de gás nobre incluída. Então, eu consigo utilizar esse gás nobre para resumir a distribuição eletrônica do elemento químico. Como aqui dentro do sódio tem o neônio, eu escrevo o seguinte. Eu vou colocar o neônio entre colchetes. Espera aí. Eu vou colocar o neônio entre colchetes aqui, ó. O neônio entre colchetes. E tudo que tiver a mais do neônio, eu vou colocar depois. Então, aqui dentro, ó, se você reparar,
isso aqui é a distribuição eletrônica de quem? Do neônio, né? Então, eu vou pegar aquilo ali e eu estou agrupando como se fosse esse colchete aqui, ó, com o neônio. Estou agrupando como se fosse colchete com neônio. O que eu tenho a mais ali? Depois do retângulo vermelho, eu tenho ali, ó, um 3S1. Eu vou e repito o 3S1. Então, essa é uma maneira de simplificar a distribuição eletrônica do elemento químico. Aí, nesse caso aqui do ferro, por exemplo, nosso segundo exemplo, ó, tá ótimo. Como no caso aqui do ferro, que é o nosso segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Essa distribuição eletrônica aqui, ó, até o 3P6, é a mesma distribuição eletrônica do gás nobre chamado de argônio. Beleza? É a mesma distribuição eletrônica do gás nobre que a gente chama de argônio. Dessa maneira, eu posso colocar aqui entre parênteses o símbolo do argônio, que é o AR, e repetir tudo que está depois, que é o 4S2, 3D6. Então, essa aqui é a mesma distribuição eletrônica do ferro, só que simplificada pelo argônio. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Bons estudos, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Não deixe de conferir nossa aula ao vivo, onde serão realizados os exercícios desse módulo. Valeu, tchau, tchau!